nessa noite compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Sinceramente, eu não sou muito de ficar saindo da igreja no pastoreio, não gosto de sair de lá, não gosto. Gosto de ficar lá. Conheço alguns pastores que gostam de ficar viajando para as igrejas dos outros. Nesse ano é a segunda vez que eu saio de lá. Eu saí no começo, na metade do mês de março, para falar no aniversário da igreja, por incrível que pareça, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Umuarama. Não sei se tem algum mistério aí, se Deus está me chamando para a Igreja Presbiteriana, mas é a segunda vez que vem para falar na Presbiteriana Renovada. Na verdade, eu atendi esse convite do Júnior, irmão precioso. A mãe dele é fantástica. Toda sexta-feira ela guarda lá os ovinhos de galinha caipira, que eu sou apaixonado. Eu disse, tem que ir, senão o Júnior vai tirar aqueles ovos de mim. E eu estou com uma gripe que já faz um mês. Hoje ela completa um mês. E eu estou aqui acompanhado com a minha esposa Ellen e a minha mãe, Margarida. Está lá o Cássio, o irmão precioso, meu primo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos 3 objetivos que Deus tem para a igreja dele. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo placa, não estou dizendo denominação. Igreja é pessoa, é gente. Tá? Então tenha isso na sua mente, que igreja não é isso que nós estamos aqui dentro, não. Isso aqui é um salão. Igreja é você. Nós somos igreja, tá bom? Então, para isso, eu vou lhe convidar, mesmo sentado, para que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Se você quiser acompanhar, eu vou projetar, porque a minha leitura que faço na nova versão internacional, tá? Então, talvez vai ser um pouquinho diferente da sua, mas a NVI é uma leitura fácil para entendimento. Você que não tem muita habilidade para ler os textos bíblicos, eu dou um conselho. Compre uma NVI, que a tradução, a versão, a linguagem é muito mais fácil e você consegue compreender melhor a leitura do texto, tá bom? Então, nesse texto a gente vai tirar daqui os 3 objetivos de Deus para a sua igreja. Mateus, escrevendo no capítulo 13, do verso 31 a 35, ele diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Mesmo acertados, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que foi lida e pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria. Abra o nosso entendimento, nos ajude a entender esse texto e aplicar esse texto no nosso dia a dia, no nosso jeito de viver e entender o que é que tu queres para a vida de cada um aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos muitos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito da palavra de Deus quando
nós entramos na palavra de Deus para tentar entender o que a palavra está falando para a gente aplicar. Eu não quero levar você para o lado da emoção, quero levar você para o lado da razão, porque a razão é que gera transformação na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos mudar a partir da consciência, da nossa maneira de pensar, do nosso jeito de ver a vida e de interpretar os fatos. O texto que nós lemos, para a gente contextualizar, para que você entenda o que na verdade o texto está falando, eu vou lhe propor o contexto a partir de 2 tópicos aqui, para que você entenda. O capítulo 13 que nós lemos, na verdade é um conjunto de 7 parábolas. Se você ler o capítulo 13, você vai perceber neste capítulo 7 parábolas sendo narradas pelo Mateus. As 7 parábolas, elas falam da mesma coisa. É interessante como a gente precisa ler a Bíblia e ler ela dentro do contexto para que a gente então entenda justamente o que é que o autor está querendo falar para a gente. E o assunto que ele está tratando, ele está nos ensinando sobre o reino de Deus. Mateus, nestas 7 parábolas, ele quer mostrar para a gente que o reino de Deus transcende, que o reino de Deus é muito maior, que o reino de Deus vai além daquilo que nós conhecemos como instituição que chamamos de igreja. O reino de Deus não cabe dentro da igreja batista. O reino de Deus não cabe dentro da igreja presbiteriana. O reino de Deus não cabe dentro da igreja Assembleia de Deus. O reino de Deus é muito maior do que aquilo que nós institucionalizamos através da igreja denominacional. O Mateus está querendo tratar isso. Ele está querendo corrigir os partidos religiosos que existiam naquela época. Naquela época nós sabemos de 4 fortes partidos religiosos que lutavam e que tentavam prender Deus no seu conjunto de doutrinas, no seu sistema de governo e na sua ideia em mente da igreja. Parece que nós estamos vivendo a mesma época. Se você prestar bem atenção no nosso dia a dia, parece que o Deus da Presbiteriana Renovada é diferente do Deus da Presbiteriana do Brasil. Parece que o Deus da Presbiteriana do Brasil é diferente do Deus da Batista. Parece que o Deus da Batista é diferente do Deus da Assembleia de Deus. Aleluia! E cada um dos partidos ou das denominações vai tentando colocar Deus dentro das caixinhas que nós chamamos de igreja. E o Mateus está dizendo que o reino de Deus é muito maior, vai além do que essas coisinhas pequenas que nós chamamos de igreja. Isso é fantástico. Para vocês terem noção, os 4 partidos fortes da época, e eu acho que é bom a gente entrar neles, os partidos religiosos da época de Cristo, eram 4. Tinha um que era o mais forte, composto por 2 grupos, os fariseus e os escribas. Esses fariseus e escribas, eles criaram um sistema de governo, um conjunto de doutrinas, um conjunto de normas, tão bem elaborado, tão bem estruturado, mas tão bem elaborado, que eles pensavam que o reino de Deus era aquilo ali, era justamente as pessoas cumprirem todos aqueles mandamentos, aquelas leis que eles estipularam, e a pessoa que cumprisse aquilo participava do reino de Deus. Parece a gente, né? Olha, você precisa cumprir todas as regras da nossa profissão de fé, porque se você não cumprir as nossas doutrinas, você não faz parte do reino de Deus. Jesus, ele amava muito a lei. Ele amava tanto a lei, que num dado momento, ele chegou a dizer assim que o sábado
foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele amava a lei, mas não era legalista. Nós precisamos amar a lei de Deus. Nós precisamos amar as doutrinas bíblicas e não sermos legalistas. Jesus está nos dando esse exemplo. Então Jesus não coube dentro desse grupo dos fariseus e dos escribas. Jesus também não coube dentro do grupo dos saduceus. Os saduceus eram um grupo que cuidava mais dos ritos do templo. Eles não acreditavam muito na ressurreição após a morte, mas eles cuidavam dos ritos, da liturgia no templo. Era um grupo que começou muito bem. Eles que dirigiam os cultos, eles que diziam, olha, o horário dos sacrifícios, como que devia ser feito. Só que no decorrer da história eles foram se corrompendo. Eles cuidavam do templo e criaram dentro do templo uma quadrilha, um grupo de bandidos. Para vocês terem noção, a pessoa trazia um boi para ser sacrificado, e aí os sacerdotes diziam, esse não serve, você tem que comprar lá dentro do templo dos cambistas. E já era uma jogada de comércio. Aí os cambistas compravam aquele boizinho do pecador que veio por um preço lá embaixo e vendia o boi dele para um outro no valor lá em cima, para que fosse sacrificado. E Jesus, quando vem, ele não se preocupa com esse método que os saduceus estavam tentando impor dentro do templo. Tanto é que a preocupação dos saduceus com o templo, Jesus demonstra também que ele havia se preocupado com esse templo. De modo que, quando ele percebe isso, ele pega um chicote, vira as mesas e sai dando chicoteada nos irmãos saduceus que estavam fazendo comércio dentro do templo. Então Jesus também não coube ali naquele grupo de saduceus. E é interessante isso, porque quando você percebe Jesus andando em João capítulo 4, a mulher prostituta, ela chega para Jesus e diz assim, a samaritana, né? Ela chega para Jesus e diz assim, onde nós devemos adorar? Em Gerezim ou em Sião? Jesus disse, nem em Gerezim nem em Sião. O Pai está procurando quem o adore e o adore em espírito e em verdade. O que é que Jesus estava falando para aquela mulher? Não é no templo nem dos saduceus e nem no templo dos judeus. O Pai quer ser adorado no coração. É no coração que a gente adora a Deus. E Jesus não se enquadrou nesse grupo. Aí vem o terceiro grupo, que é o grupo dos essênios. O grupo dos essênios, os essênios eram tipos de monge que saíram para o deserto, para no deserto eles formarem comunidades, e comunidades totalmente desvinculadas de todo tipo de tecnologia e de todo tipo de contato com a sociedade. Jesus amava esse tipo de vida, tanto é que Jesus se retirava para o deserto para orar. Jesus se retirava para os montes para jejuar, mas Jesus também era uma pessoa que gostava muito de festa. Ele participava de todas as festas que era convidado. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus faz é numa festa. Jesus também não coube no grupo dos essênios. Por quê? Porque ele foi para uma festa, fez o primeiro milagre. E desse primeiro milagre, participando de outras festas, Jesus foi recebendo vários apelidos. De comilão, de beberrão. E o apelido mais lindo de Jesus, que a Bíblia fala, e que eu sou apaixonado por esse apelido, que Lucas descreve, amigo dos pecadores. Por que Jesus foi chamado disso? Porque Jesus não era um essênio que se enclausulava no deserto. Jesus não era aquele tipo de crente, sabe aquele crentão? Que ele fala assim, eu não quero ter contato com esses ímpios, eu vou conversar com esses ímpios.
Você está precisando ler a Bíblia se você pensa assim. Porque os amigos de Jesus eram todos pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Nós precisamos mudar a nossa mente e começar a enxergar o Evangelho de Jesus fora da estrutura religiosa, fora da estrutura igreja, fora da estrutura instituição. Jesus é muito mais do que isso aqui. Jesus quer que você tenha amigos e que você influencie esses amigos, e não que você tenha amigos e seja influenciado pelos amigos. A diferença é essa. E Jesus também não coube no grupo dos zelotas. Se ele não coube no grupo dos essênios, Jesus também certamente não ia caber no grupo dos zelotas. Os zelotas era o grupo mais ali do Judas Iscariote, o grupo que queria derrubar o Império de Roma pegando nas armas. E Jesus ensina os discípulos a não pegarem armas. Até que Pedro é um desobediente, vai lá e dá uma espadada na orelha de Malco, como diz João, corta a orelha de Malco, e Jesus pega aquela orelha e cola de novo. Diz: Pedro, não faça isso. Jesus ensinou, mesmo sendo um ferrenho crítico do sistema de governo, a ponto de chamar Herodes de raposa, Jesus ele era apolítico. Jesus não deixava misturar crença com política. Sabe aquela ideia de quando vai chegando a época de campanha e vai começando a chegar os chupins da fé? Então, Jesus não deixava isso. Já pensou? No púlpito onde Jesus pregava, esses caras não sobem de jeito nenhum. Por isso que o Evangelho de Jesus o reino de Deus é muito mais amplo. E você percebe que por Cristo não se encaixar nesses 4 partidos, o que eles resolveram fazer? Eles se juntaram e disseram: poxa, é mais fácil a gente matar esse cara do que ele tentar ficar destruindo o que nós estamos tentando construir, com tanto suor, com tanto esforço, com tanta técnica. Então eles juntaram os 4 partidos e mataram Jesus. Mas é engraçado que Jesus não coube também no túmulo, porque depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E ele está morando hoje, até hoje, vai morar para sempre, em corações de pecadores que se converteram, que se arrependeram de seus pecados. Amém. Então, essa contextualização fica mais fácil para a gente entender o primeiro objetivo de Deus para a igreja. E o primeiro objetivo de Deus para a igreja é a visão. Vocês prestaram bem atenção no texto que eu li? O texto que eu li, ele está falando 2 parábolas, a parábola da semente e a parábola do fermento. Então, quando você olha para a visão, nós vamos entender que a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir, a maneira de Deus ver as coisas é bem diferente da nossa dinâmica. Quando nós, por exemplo, olhamos para um grão de mostarda, e Jesus está pegando um grão de mostarda, algo aos nossos olhos insignificante, demonstra como nós somos rasos, como nós somos finitos, limitados, perante esse poder de Deus. Porque diante de um grão de mostarda, nós vemos algo que não tem valor nenhum, uma sementinha que, se cair aqui, vai ser difícil a gente encontrar. E Jesus está pegando essa coisinha tão pequenininha, tão insignificante, para mostrar para nós que nós precisamos aprender a ver como Ele vê. Por isso que o primeiro objetivo de Deus para a igreja é ampliar a nossa visão. Nós precisamos começar a ver como Jesus vê.
E é interessante que Jesus olha para o grão de mostarda, ele não vê uma sementinha. O que é que Jesus viu no grão de mostarda? Ele viu uma grande árvore. Ele não só viu uma grande árvore, mas ele viu pássaros vindo fazer ninhos. Sabe do que é isso? Sabe o que é que o Mateus está falando para a gente? Que Jesus estava vendo naquela coisinha insignificante para nós, algo que fazia diferença na cidade onde estava. Aquela sementinha podia ser uma sementinha útil naquela cidade, a ponto dos pássaros vir fazer ninho, a ponto das pessoas no horário de almoço poder sentar embaixo daquela sementinha que se tornou numa grande árvore e fazer ali o seu descanso. Olha como que Deus vê as coisas. Isso me faz pensar naquela história de Miguel Ângelo, quando ele constrói a estátua do rei Davi, e ele constrói a estátua mais perfeita descrita na história. E quando ele acaba de fazer essa estátua, ele pega um martelo e bate no joelho da estátua dizendo: fala, fala. Porque de tão perfeita a estátua só faltava falar. Então aqueles repórteres ali ficaram assustados com tamanha perfeição e chegaram: Miguel Ângelo, como que é que você faz para que você consiga chegar nessa perfeição? Ele olha para aqueles repórteres e simplesmente lhe responde: eu olho para a pedra bruta e vejo a estátua, e eu vou tirando da estátua, vou tirando da pedra bruta tudo aquilo que não é e que não faz parte da estátua. Isso tem um grande significado. Isso mostra para a gente que Deus faz justamente assim conosco. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que você acha que Ele está vendo? Quando Deus olha para nós, criaturas infinitamente pecadoras, criaturas caídas, depravadas, sabia que você não é esse santão e essa santinha que você pensa ser? Você já pensou se passasse nessa tela os pensamentos da sua cabeça todos os dias? Por aí você já vai vendo os monstrinhos que habitam dentro de você, dentro de mim. Mas Jesus, quando está olhando para a gente, Ele não está vendo esses monstrinhos, essas coisas brutas. Ele está olhando naquilo que Deus quer formar em nós. E o que é que Deus quer formar em nós? Você acha que Jesus veio nessa terra para morrer, simplesmente para te levar para o céu? Você acha que o plano de Deus se resume a somente você ir morar no céu? Romanos, capítulo 8, verso 29. Ali é a síntese do propósito de Deus através de Jesus Cristo para o homem. Qual é o propósito final de Deus para o homem? Não é levar o homem para o céu somente, mas lá o Paulo vai dizer assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Sabe qual é o fim? Deus quer formar em mim e em você a imagem de Jesus. É para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus morreu. Jesus não só morreu para te levar para o céu, Jesus morreu porque quando Deus olhar para nós, através de Jesus, Ele vai ver em nós o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, Ele vai ver o Filho amado. E por isso nós devemos ampliar a nossa visão para essas duas verdades. Primeira verdade, que Deus está nos lapidando. Você acha que quando ele olhou para Mateus, que está escrevendo o Evangelho, ele viu apenas um cobrador de impostos? Não.
ele viu, na verdade, um homem que seria um grande apóstolo. Quando Deus ele olhou para o Abrão, você acha que ele viu um homem sério? Não, ele viu um Abraão, que seria pai de nações. Você acha que quando Deus olhou para o Jacó, ele viu um enganador? Não, ele viu ali o Israel de Deus, ele viu ali o povo de Deus. Quando Deus está olhando para mim, você acha que ele quer ver o Itamar pecador? Não. Você acha que ele quer ver o Tanaka pecador? Não. Ele quer ver o Tanaka imagem de Jesus Cristo. Ele quer ver o Itamar imagem de Jesus Cristo. Deus está querendo fazer isso conosco. Você acha que quando ele olhou para Saulo, ele viu um perseguidor? Não. Ele viu um dos maiores apóstolos. Ele viu Paulo, um plantador de igrejas. Você acha que quando Jesus estava naquela cruz, ele olhou para aquele ladrão e ele viu um assassino? Não, ele viu um cidadão dos céus. Por isso ele disse para aquele ladrão: cara, hoje mesmo, é hoje, não é amanhã, é hoje, tu estarás comigo no paraíso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é para mostrar que o reino de Deus é muito mais do que a gente pensa. Que o reino de Deus não cabe aqui dentro. O reino de Deus é muito mais amplo. E a segunda verdade que a gente precisa se atentar aqui é que nós não devemos nos impressionar com as quantidades. Não se impressione com as quantidades. Por quê? Porque quando Jesus estava olhando para aqueles 5 pães e 2 peixes, ele não via um alimento para poucas pessoas, ele via um alimento para uma multidão. Mais de 5.000 comeram e sobraram cestos e cestos, para que cada discípulo levasse de recordação. Você acha que quando Deus está olhando para aquele pouco de farinha e pouco de azeite daquela viúva, ele está vendo alimento só para aquele dia? Não, ele está vendo alimento para meses. Ele está vendo alimento para meses. Então Deus nunca e jamais se preocupará com a quantidade. Tanto é que ele pega 12 homens, pescadores, e organiza a maior religião ou segmento chamado de cristianismo até hoje, a ponto de deixar Napoleão Bonaparte morrer frustrado, dizendo: eu com todo o meu exército varri e conquistei quase metade da Europa com armas. Mas esse Jesus, sem pegar em armas, com pescadores, conquista e continua conquistando homens de toda raça, tribo, língua e nação. Isso é o reino de Deus. É esse tipo de visão que a gente precisa ter. E quando nós temos isso, a gente começa a ver Deus de maneira diferente. Porque daí eu não me preocupo mais com aquilo que eu sou e nem com aquilo que eu tenho. Eu vou me preocupar em colocar aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho nas mãos de quem sabe multiplicar. Então, coloque-se nas mãos de Deus. Porque Deus sabe quanto você vale. Deus sabe o que Ele pode fazer através da sua vida. Ele sabe. Mas para isso a gente precisa cair nessa questão de dependência e de reconhecimento de que nós não somos, mas nós temos um Deus que é. E nele nós podemos todas as coisas. Certo? O segundo objetivo de Deus para a igreja, então não é só que Deus quer ampliar a nossa visão. Deus também quer comprometimento. Talvez, para facilitar essa compreensão de comprometimento,
Eu vou lhe contar uma historiazinha, você já identifica o que é comprometimento. Dizem que foram fazer uma farofa. E aí chegaram para o porco, para a galinha, e disseram: vocês vão fazer parte do nosso projeto. O projeto chama-se farofa. Certo? Tudo bem. A galinha disse: eu entro com os ovos. E o porco soprou para ele entrar com o bacon. Quem é que se comprometeu e quem é que se envolveu? A galinha se envolveu. O porco se comprometeu. Então, comprometimento é justamente essa ideia de nós não vivermos mais, mas Cristo viver em nós. Por isso que Paulo dizia: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, comprometimento é isso. E quando nós nos comprometemos com Deus, a gente entende que a obra é do Senhor. Se a obra é do Senhor, quem é que faz o grão de mostarda transformar-se em uma grande árvore? O Senhor. Olha como que as coisas já vão mudando. Se nós somos do Senhor, quem é que faz o bolo crescer? É você colocar o fermento e ficar com um canudinho lá inflando, soprando, para que o bolo cresça? Não, é o fermento. Irmãos, sabe o que é que Jesus estava querendo nos ensinar através dessa parábola? Que o que faz uma comunidade crescer, o que faz aquilo que nós chamamos de igreja crescer, é o Espírito Santo. É só Ele. Você pode criar estratégias, você pode fazer evangelismos explosivos, você pode fazer o que você quiser. É só você ler Atos dos Apóstolos. E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que haviam de ser salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Então, se nós nos comprometermos com o Senhor da igreja se comprometerá conosco. É uma coisa natural, é uma coisa fantástica. A missão da igreja não é salvar ninguém, a missão da igreja não é converter ninguém, a missão da igreja é testemunhar de Jesus Cristo. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Aí você não se frustra. Aí a vida cristã se torna mais leve. A vida cristã deixa de ser religião. A vida cristã passa a ser uma coisa didática, uma coisa prática. É no dia a dia, é no contato, é no meu jeito de falar, é no meu jeito de testemunhar, é no meu jeito de assumir compromissos, de comprar e pagar, que o meu cheque não volte, que o meu nome não seja um nome mal falado, mas que seja um nome em que, quando mencionarem, as pessoas digam: opa, essa pessoa é diferente. Ontem eu estava indo embora da feira e fui de um ônibus, e atrás de mim tinha uma moça loira do cabelo bem longo, sentada, e entrou um homem daqui de Perobal e sentou num banco ao lado do meu. E um homem bem conversador. E ele disse: nossa, mas esses cabelos loiros, bonitos e longos são seus? Eu olhei de lado, fiquei olhando para ele. Ah, meu Deus. E ele começou a elogiar aquela moça, e elogiar. E aí ele disse para ela: e amanhã, será que o Brasil ganha? Amanhã vai ser o dia da bebedeira. Ela disse: graças a Deus eu não bebo, porque eu sou evangélica. Aleluia! Aí todo mundo no ônibus olhando, e eu, na hora que ela falou isso, eu dei uma olhada de rabo de olho e continuei de cabeça para frente. E aquele homem conversando, de repente, ele olha e diz: ei, depois de um tempo de conversa, ela esqueceu que tinha dito que era evangélica em alto e bom som. Ele olha para ela e diz: ei, você fuma? A carteirona de cigarro é sua? Sim, é minha, eu fumo.
Aí ele ficou em pé. Ó, a primeira evangélica que eu vejo que fuma aqui, ó, dentro do ônibus. Aí eu olhei, a moça loira, ela estava cor-de-rosa, pegando fogo. Ela disse: não, eu sou light. Eu sou uma evangélica light. E aquele homem saiu de poltrona em poltrona até no motorista. O ônibus parado para ele descer. Ele falava alto para ela, que era a primeira evangélica que ele viu fumando. Essa pessoa está comprometida? Está envolvida. Não sabe nada do reino de Deus. Você está percebendo o que é que nós precisamos? Nós precisamos de testemunho. Quando a pessoa olha para você e fala: eu pegar a cheque desse cara, de jeito maneiro, ponta de corda. É o cheque Jesus. Em breve voltará. Mas se converter, meu irmão, precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ler as Escrituras. Se o seu pastor saísse aqui no comércio pegando porta por porta e ver: olha, vamos ver quais os membros da igreja que estão devendo aqui no seu comércio. Onde é que estava o seu nome? Você sabe por que eu não gosto de sair muito da igreja? Que eu prego? Por causa disso. Porque eu vou nas igrejas e tudo que eu falo eu sei que as pessoas não vão gostar. Mas eu estou aqui, ó, não estou nem aí se você está gostando, se você não está. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou sendo boca de Deus na sua vida. Glória a Deus. Certo? Você gosta? Tem gente que não está gostando não. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Tá bom? Então, a gente percebe aqui duas lições preciosas quando você olha para o comprometimento. A primeira lição preciosa no comprometimento é que a igreja deve estar nas mãos do Senhor. E volto a dizer, igreja, eu e você precisamos estar nas mãos do Senhor. Porque se nós estivermos nas mãos do Senhor, como Ele vai fazer, como Ele vai agir, aí é outra história. Aí já não sou mais eu, é Ele que vai fazer. E Ele, como pastor e sumo pastor, Ele sabe muito bem de onde nós precisamos ser trabalhados. Ele sabe muito bem qual é a real necessidade que nós temos. E quando nós nos entregamos a Ele, aí a gente para de ficar olhando para o outro. Sabe, dia de ceia? Dia de ceia é terrível. Tem diácono que ele mais parece diábono. Que ele fica procurando quem vai tomar ceia e quem não vai. Para depois ele chegar e dar uma de cagueta lá para o pastor: ó, fulano de tal não tomou ceia, está em pecado. Que bobagem, né, irmãos? Então, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, a gente começa a descansar, de tal modo que você olha para uma pessoa que você jamais imaginaria ela nascida de novo, ela convertida ao Evangelho, e por você ter se colocado nas mãos do Senhor, aquela pessoa de repente chega na igreja transformada, e você olha: mas o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela não olhou para você. Porque se tivesse olhado, talvez ela não estaria aqui. Para a gente entender que é Deus que faz. É Deus, só Deus é que faz. É o Espírito Santo agindo. Sabe aquele irmãozinho que quando ele vem para o culto você fala: nossa, vai ser aquele cara despreparado. Nossa, vai ser duro de aguentar hoje. E aquele rapaz se colocou na presença de Deus, e de repente você chega e você vê o ministério dele se desenvolvendo de modo fantástico. Você diz: mas o que aconteceu? Ele era despreparado, desafinado.
de repente você percebe, por ele ter se colocado nas mãos de Deus, o negócio fluindo. Sabe o que é isso? É o fermento agindo na vida dele, é o Espírito. Então aprenda a descansar e a se colocar nas mãos do Senhor. E a segunda lição preciosa aqui que nós podemos tirar dentro do comprometimento é que Cristo, quando nós nos comprometemos e nos entregamos nas mãos dele, ele tem total liberdade para agir na igreja. Ele tem total liberdade para agir na minha vida e na sua vida. Por isso que, às vezes, você percebe uma denominação com certos dons, a outra com certos talentos, e aí nós não estamos aqui para ficar mensurando qual é melhor, qual é mais eficiente. Não. Se nós parássemos com isso, nós seríamos um povo. Nós cumpriríamos a oração de Jesus de João 15. Mas nós ficamos disputando entre nós para ver quem é o maior, qual a igreja evangélica de Perombal que mais cresceu esse ano. Você acha que Jesus está preocupado com essa bobagem? Você acha? De modo nenhum. Irmãos, nós precisamos entender que no momento em que Deus tem essa liberdade para então agir na vida da igreja, ele vai distribuindo dons e talentos para a igreja. É ele quem vai distribuindo. E aí a gente percebe que uns recebem uns dons, outros recebem outros talentos, e é para a expansão do reino, e dentro da igreja aqui mesmo. Talvez gosta de falar em línguas estranhas, o outro recebe o dom para interpretar. Só não tem dom de fofoca, mas isso aí quase todos praticam. Esse não existe. De falar mal do irmão, esse dom, esse não é de Deus. E talvez é um dos mais desenvolvidos dentro da igreja. Esse não é de Deus. Então a gente precisa entender isso. E a gente não consegue controlar o Espírito de Deus. Eu me lembro de um livro que eu li muito tempo atrás, foi um dos primeiros livros lá no seminário, de um autor fantástico chamado C.S. Lewis, já morreu. Esse autor, todos os livros desse homem são fantásticos, são livros profundos de leitura. E esse livro era, por incrível que pareça, o título Cartas do Inferno. E ele foi, acho que, transcrito e veio com um outro nome que eu não sei agora, mas na época que li era Cartas do Inferno. E é uma obra que escreve o diabão mandando cartas para os diabinhos, como eles deveriam aí agir para então eles atrapalharem os irmãos, os crentes nas igrejas. E aí o diabão mandou uma carta dizendo: olha, diabinhos, faça com que todos os cristãos pensem que eles são iguais, porque enquanto eles pensarem que são iguais, eles disputarão os mesmos cargos, as mesmas funções, e isso vai gerar uma confusão no meio deles. Agora, no momento que eles descobrirem que são diferentes, que eles são um corpo, e cada membro tem uma função no corpo, aí nós estamos fritos. Irmãos, é justamente o que o Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 e em Romanos capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 ele está falando dos dons. Romanos capítulo 12 ele também está falando dos dons, mas dos dons ministeriais. E quando você lê os dois, você sintetiza que o Paulo estava querendo dizer que o Senhor equipa a igreja dele com os dons para que cada um atue segundo lhe foi concedido. Para quê? Para que Cristo seja glorificado. Só por isso, mais nada do que isso. Então, quando nós ganhamos essa ideia de corpo e da importância que nós fazemos parte de um corpo, e como membro eu preciso descobrir qual é o meu talento, qual é a minha função. Eu não sei se vocês já participaram de algum tipo de orquestra.
Eu tive o privilégio, ainda fazendo seminário lá em São Paulo, uma irmã que era diretora nos levou para uma igreja que a orquestra dessa igreja, ela tinha 450 membros. 450 membros. A orquestra. E quando nós chegamos lá, eu vi aqueles músicos afinando os instrumentos, e cada um afinava o seu. E pense numa bagunça. Eu olhei para aquilo e disse: não vai sair nada disso daí. Que bagunça é essa? E faltando 2 minutos para começar o culto, entra o maestro. Quando o maestro entra e dá o primeiro tom com a batuta, aquele negócio ficou numa harmonia tão grande que parecia que o céu tinha descido naquele lugar. O que é que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar com isso é que nós, como igreja, como denominações, sabe o que é que está faltando para nós? No meio dessa bagunça de evangélicos sem evangelho, sabe o que é que está faltando para nós? Está faltando nós olharmos para o maestro. Está faltando nós olharmos para o maestro. Quem é o maestro? É Jesus Cristo. Está faltando conhecermos a batuta de Deus, a palavra de Deus. Hoje às vezes a gente canta cada música que eu vou falar para você, viu? Na nossa comunidade, eu sentei algum tempo atrás e nós fomos arrancando. Essa pode, essa não pode, essa pode, essa não pode. Ficou mais música que não podia do que música que podia. O grupo de louvor fica bravo. Espera aí, nós vamos cantar para quem? Vocês já perceberam que hoje as músicas é tudo assim, ó? É para mim, é meu. O evangelho não é isso. O pão é de quem? Quando Jesus ensinou lá na oração, o pão é de quem? É nosso. O Pai é de quem? É nosso. Por que então esse negócio? Tudo é meu, eu quero. Nós estamos precisando fazer uma releitura de tudo. Sou chato, né? Difícil de me aguentar, viu? Só aqueles irmãos de Umarama. Mas olha, tem uns tipos de música que mais incentiva a vingança. Então nós precisamos rever essas coisas. E quando nós começarmos a olhar para o maestro, aí nós vamos conseguir trabalhar juntos. Aí nós vamos poder dizer assim: nós somos um no Senhor. Porque eu não posso dizer que eu sou um com você no Senhor. Porque tem muita coisa que você acredita e eu não acredito. E tem muita coisa que você acredita, e tem muita coisa que eu acredito e você não acredita. Agora, quando nós estivermos olhando para o Maestro e para a Bíblia, por isso que a Bíblia é o nosso padrão, a Bíblia precisa ser o nosso fundamento. Porque aí nós vamos para a Bíblia. Olha, vamos ver nesse ponto que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Então nós vamos fazer isso. É assim que a gente precisa fazer. E quando nós começarmos a fazer assim, Deus vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos no nosso meio. A igreja cresce assim. Nós passamos por algumas experiências lá em Umarama. No começo foi muito difícil. Depois de algumas mudanças na área do louvor, foi mais difícil ainda. Mas hoje nós já estamos começando a colher os frutos. Como que tem sido abençoados os cultos aos domingos. A gente vê Deus trazendo pessoas, visitantes, e você olha, meu Deus, ninguém está chamando as pessoas. É Deus que está trazendo. É Deus que faz. É Deus que faz.
A gente precisa se colocar nas mãos dele e começar a ser chato, a ser crítico naquilo que nós nos propomos a fazer, para que ele seja exaltado. Só ele. Ele que morreu pela igreja, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. É ele. É por ele que nós estamos aqui. Só por ele. Para encerrar, os irmãos já devem estar cansados. Aqui, o terceiro é o objetivo de Deus para a sua igreja. É crescimento. Lembre-se, o Senhor não está preocupado com quantidade. Então, crescimento aqui que eu estou querendo dizer a você, não é na quantidade, mas é na qualidade. Uma igreja é chamada para crescer interiormente. Às vezes nós crescemos exteriormente, né? E vamos crescendo. Nós só crescemos por lado de fora. Lamentável. Fecha a boca. É pecado, comilão, gula. Mas Jesus nos chamou para crescer para o lado de dentro. Sabia que às vezes a gente fica assim... muito tempo atrás eu ficava assim, ai Deus, essa igreja não cresce. Depois que eu comecei a entender o Evangelho de Jesus e ver que o crescimento tem que começar internamente. Você acha que Deus está querendo uma igreja que as pessoas estejam saindo pelo ladrão? As pessoas estão dependuradas nos lustres, de tão lotada que está, mas quando você chega nela, você vê que é um bando de menino, um bando de criança. Isso não é a igreja de Jesus, nunca. Nunca. Nesse momento de evangélicos sem evangelho, nós precisamos mais do que nunca de cristãos maduros, de cristãos que conheçam a Bíblia, de cristãos que testemunhem da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós conhecemos 779,99 músicas, 277 filmes, mas não conhecemos nada das Sagradas Escrituras. Ah, mas eu tenho 29 anos de crente. Continua menino, infantil, sabe nada de Bíblia, criancinha, nenezinho, precisa tirar a calça e ó na bumbum, ó. Vai crescer. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos começar a ouvir coisas assim, que seja contrário do que a gente quer ouvir. Talvez você veio pensando que eu ia avivar você, que você ia sair daqui pulando, virando piruleta. Você vai sair daqui hoje para você dormir, você vai ficar comigo um bom tempo na cabeça. Aleluia. Nem que for para falar mal, aquele nequinho miserável. E você vai lembrar. Você vai lembrar. Sabe por quê? A minha preocupação é de fazer com que nós voltemos a valorizar o Evangelho de Jesus. Nós estamos sem Bíblia. Os crentes de hoje não conhecem Bíblia. Algum tempo atrás eu fui começar uma série de estudos numa carta de Paulo a Filemão. E chegou uma pessoa de uma outra igreja a frequentar ali com a gente, e de repente esse irmão chega e diz, mas Filemão é no Antigo Testamento, tem esse nome na Bíblia? Eu fiquei olhando para a pessoa assustada, e era diácono de uma igreja de fora. Aí já falei, nós vamos começar uma sala de novo crescimento, e eu quero que você faça parte dessa sala todos os domingos de manhã. Está lá o diácono aprendendo que Filemão está lá no Novo Testamento, tem uma carta de Paulo. Misericórdia, né? Fala sério, hein, mano? Isso é para você ver a situação da igreja. E aí a gente quer crescer. Crescer o quê? Quer inchar. É bravo, né?
Quem é que aguenta isso? Então, irmãos, para a gente entender aqui, o Paulo, na verdade, o texto vai nos sugestionar duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira, qual era o problema da igreja de Corinto, você acha? Dentro dessa ideia de crescimento. Você acha que o problema da igreja de Corinto era o litígio que os irmãos estavam tendo lá? Um irmão querendo levar o outro para a justiça? Sabe aquele funcionário que você paga certinho e de repente ele é irmão seu na fé e aí ele quer sair, ele sai e te leva você lá no fórum? Então, estava tendo lá na igreja de Corinto. Você acha que o problema de Corinto era esse? Você acha que o problema de Corinto era o partidarismo? Eram todas aquelas facções que tinham lá, onde uns diziam eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, e os teólogos dizem que aqueles que diziam que era de Jesus eram os piores, eram os endemoniados da igreja, eram aqueles que se diziam os mais espirituais. Você acha que o problema de Corinto era esse? Você acha que o problema de Corinto era justamente a falta daqueles irmãos em acreditarem na ressurreição de Jesus Cristo, a ponto de Paulo ter que escrever Coríntios capítulo 15 para dizer, olha, se nós não crermos na ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã? Você acha que o problema de Corinto era esse? Você acha que o problema de Corinto era que aqueles irmãos não sabiam celebrar a ceia, onde os ricos chegavam primeiro, comiam tudo, e os pobres chegavam por último e não tinha nada mais para eles comerem? E Paulo vai dizer, olha, vocês precisam aprender a celebrar a ceia. A ceia é assim, distribui os alimentos e esperem uns pelos outros, e todos comam. E ninguém saia daqui embriagado. As pessoas, aí tem alguns que dizem, o vinho da ceia não tinha álcool. Que não tinha álcool? Vai ler a Bíblia, rapaz, que você vai ver que tudo tinha álcool sim. Aí você acha que o problema de Corinto era o do capítulo 5, que aquele rapaz estava transando com a própria madrasta, e a igreja inteira sabia, a ponto de Paulo falar assim, entregue esse cara para Satanás, para que a alma seja salva? Você acha que o problema de Corinto era esse? Não, senhores. O problema de Corinto está logo no início da carta, no capítulo 3, quando Paulo fala assim, eu não posso vos escrever como gente adulta, eu vos escrevo como meninos na fé, como criança que precisa de leitinho. Igreja problemática, crente problemático, crente complicado, é crente que não sabe de Bíblia, que não tem Bíblia no coração, não tem Bíblia na mente, não tem Bíblia para direção, não tem Bíblia para nada. Então valorize a palavra de Deus que você tem, para que você cresça, não expanda, cresça internamente. E para a gente caminhar para o fim aqui, a segunda pergunta para a nossa reflexão, como crescemos espiritualmente? Crescimento que agrada a Deus é o interno. E sabe como é que nós crescemos? Nós crescemos quando nós começamos a priorizar leitura bíblica e oração. Oração e leitura bíblica. Aí a gente cresce. Gente assim não é gente dolorida. Gente que chega, ai, também não vou mais naquela igreja, não me deram oportunidade. Ai, também não quero mais saber de Jesus. E você acha que Jesus está preocupado? Você acha que Jesus vai chorar porque você não quer mais saber dele? O problema é seu, vai para o inferno, seja feliz. Ele quer te levar para o céu, você não quer ele? Então vai para onde você quer. Então, gente madura não é gente que fica com essas picuinhas. É gente que olha, diz, poxa, Deus me chamou, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Eu descobri qual é o meu dom, então eu vou usar para o Senhor. Ainda que seja para varrer, mas eu vou varrer porque eu estou varrendo para o Senhor.
Eu fico impressionado. Eu não sei se é só lá, mas a maior parte das pessoas que chegam, eles querem fazer parte do quê? Grupo de louvor. Vai cantar primeiro lá no banheiro. Por que querem fazer parte do louvor? Eu não sei se eles querem louvar ou se eles querem ser louvados. Aí aqui na frente está com o microfone, ele ora, ele chora, ele vira piruleta, ele faz tudo. Mas não vem numa escola bíblica dominical. Reunião de oração? Para que aquele igreja naquele frio, vou nada. Agora dá o microfone na mão dele para você ver. Aí chora bonito, hein? Aí ora, chora, aí enrola a língua, aí vira o coringa. Você acha que é maduro? Nada. Menino, infantil, criancinha na fé. Então, irmãos, vamos crescer em nome de Jesus. E para a gente crescer, é Bíblia no coração, é Bíblia na mente, é joelho no chão. É assim que a gente cresce. Não tem outro jeito para a gente crescer. E eu quero que vocês aproveitem esses momentos que nós tivemos aqui juntos para rever alguns conceitos, algumas prioridades, e que vocês busquem esses 3 objetivos de Deus para a vida de vocês, para a vida da igreja de vocês. Visão ampliada de Deus na vida, comprometimento com o reino de Deus e crescimento, amadurecimento. É isso que eu desejo para os irmãos, e é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deus abençoe. E orem por mim, tá bom?